Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, segunda-feira, dia 14 de outubro. E como toda segunda-feira, todo início de semana, nós sempre temos aqui no A Notícia de Frente uma entrevista especial. E hoje o nosso convidado é Arthur Oste, que é o coordenador da Comissão de Direito Penal, coordenador científico da Comissão de Direito Penal da OAB Mato Grosso. Aqui na bancada do Notícia de Frente, o nosso convidado, Arthur Oste, Antero Paes de Barros e o professor Lorenberg Alves. Bom dia, coordenador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Antero. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. É uma satisfação enorme estar aqui no programa Notícia de Frente. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, coordenador. Bom dia, Antero. Bom dia, telespectador. E antes de dar início aqui, agradecendo a você pela honra da sua companhia. E nós vamos falar aqui sobre vários assuntos hoje. Falar sobre o pacote anticrime, sobre criminalização do Caixa 2, essa polêmica que nunca acaba, que é aí a discussão sobre a prisão de segunda instância, delação premiada, se deve ser aprimorada ou não, ou está boa do jeito que está, mas a gente começa falando aqui sobre a lei do abuso de autoridade, que divide aí muitos setores. Por exemplo, promotores e juízes protestam contra a lei do abuso de autoridade. Os advogados aplaudem. Os políticos fazem festa. Ou pelo menos fizeram. Uma parte da classe política fez festa com essa lei de abuso de autoridade. E brigaram para que ela fosse aprovada. Coordenador, nós podemos entender então que essa lei de abuso de autoridade protege menos a sociedade? Lúcio, veja só. A discussão do abuso de autoridade, ela não é nova. Na verdade, nós temos uma lei vigente desde 1965, mas era uma lei que previa alguns tipos penais e penas muito pequenas. Ou seja, ela nunca foi aplicada, na verdade. Então, ninguém nunca deu atenção a essa lei, que, na verdade, era muito mais abrangente que a nova lei. Eu entendo, e a ordem também entende, que essa nova lei, na verdade, ela é uma garantia dos operadores do direito. Veja só, um exemplo. O que tem causado mais polêmica... Só um parênteses, né? Essa lei foi proposta por Renan Calheiros. Perfeitamente. Né? Quer dizer, e ela é uma garantia, principalmente, dos interesses do senador Renan Calheiros e do grupo que ele liderava lá no Senado da República. Perfeitamente. Ela é uma lei que foi Embora proposta... eu reconheça que o Renan entenda de direito, porque ele foi ministro da Justiça e é advogado e conhece o direito. É uma lei, Antero, você conhece muito bem de processo legislativo, você sabe que nós precisamos buscar qual era a finalidade do legislador no momento da criação da lei, né? A interpretação teleológica, ok? Essa lei, independente da iniciativa de onde ela vem, ela tem uma finalidade de obstar alguns abusos que estavam sim sendo observados. E olha só, porque eu digo que ela é muito melhor e mais segura que a lei anterior. Concretamente, o que melhorou? A lei anterior previu o seguinte: constitui crime de abuso de autoridade qualquer atentado contra a liberdade de locomoção. Entende que isso é muito abrangente? Essa nova lei diz o seguinte: constitui crime de abuso de autoridade aquele praticado com finalidade específica, ou seja, satisfação pessoal, que não seja uma simples divergência de ideias, quando eu restrinjo a liberdade da pessoa mediante manifesta hipótese contrária à lei. Olha só, como ela é muito mais específica no sentido de proteger o aplicador do direito. Mas agora, quem que vai julgar essa manifesta contrária à lei? Exatamente. Quem julgaria o que é um atentado contra a liberdade de locomoção da lei anterior? Quem que sabe que é sabidamente inocente? Alguém que propuser uma lei contra alguém, não pode fazer investigação contra alguém sabidamente inocente. Ora, a investigação é para saber se o cidadão é culpado ou se é inocente. Perfeitamente. Aí o Congresso faz uma lei
que você não pode... Todo mundo é, até prova em contrário, inocente, certo? Mas para investigar, a lei está enterrando o princípio do indúbio pro societatis. O indúbio pro réu é na hora de julgar. Mas para investigar, a lei fala assim, não pode investigar contra alguém sabidamente inocente. Ora, bolas, só vai investigar para saber se ele é culpado ou não. Se não for culpado, não apresenta denúncia. Como que justifica isso? Como é porque é o seguinte, só complementando alguém sabidamente inocente. Só complementando o que o Antero falou. De repente, chega, por exemplo, ao Ministério Público, o seguinte, né? Olha, tem uma suspeita muito grave contra fulano de tal. E aí? Não se investiga? Perfeitamente. Deve-se investigar. Olha só a sabedoria da lei. Mas e se a pessoa é inocente? Que ela é sempre foi inocente. sabidamente inocente. Mas quando não houver qualquer indício mínimo de autoria e materialidade. O senhor conhece alguém sabidamente inocente? Não, eu não conheço, até porque eu não investigo, não é o meu papel. Não, mas assim, no seu rol de convivência, sabidamente inocente, eu achava o Temer, professor de Direito, sabidamente inocente. Mas no caso... Provou-se que não é. No caso dele, diante de indícios de autoria e materialidade delitiva, deve sim investigar. Ninguém vai ser impedido de investigar qualquer pessoa e não será punido por isso. Quando este artigo diz que constitui crime de abuso de autoridade investigar quem é sabidamente inocente, ele prevê que ninguém seja investigado por picuinhas, por revanches pessoais, esse tipo de situação. Como o texto ele é genérico, vai depender da forma que a pessoa interpretar. Não, doutor Arthur, é o seguinte, começa uma investigação contra o Antero. Certo. Eu me acho sabidamente inocente, mas acho também que todo homem pode ser investigado. Não tem problema nenhum investigar alguém. Começa uma investigação contra mim. Se propuser uma denúncia contra mim e ela se provar caluniosa, está no código. A denunciação caluniosa. Tem como reagir a isso? Quer dizer, e tem como processar quem fez a denunciação caluniosa. Claro. Por que não pode tolher a investigação? Está tolhendo a investigação. Alguém, e veja bem, aí fez a investigação e concluiu que eu sou inocente. Aí o Ministério Público deixa de apresentar a denúncia. Pronto. O membro do Ministério Público pode ser punido porque iniciou uma investigação. Isso no Ministério Público, aí tem um problema. Não, da polícia também, a polícia investiga também. Eu quero... Aí chega à conclusão que não tem nada. Eu quero só acrescentar aqui, Antero, você colocou aí do Ministério Público e da polícia. Por exemplo, um magistrado tomou uma decisão ali na primeira instância. Aí a decisão dele pode ser revista numa instância superior. Agora a lei é o seguinte, ela coloca uma espada na cabeça do magistrado, porque de repente se a interpretação que ele deu ali na primeira instância for revista numa instância superior, ele pode responder na lei de abuso de autoridade por uma questão de interpretação da lei? De forma bastante objetiva. Neste caso, não. Nas disposições gerais da lei, lá no artigo 1º e 2º está expressamente previsto que a mera divergência de interpretação não constituirá abuso de autoridade. É uma garantia para todos os operadores de direito. Neste caso, eu lhe indago, no exemplo que você desenhou, havia algum elemento que autorizasse a investigação contra o Antero? Qualquer um. Se havia qualquer elemento que autorizasse uma investigação, que ao final não se confirmou, nenhum promotor ou delegado de polícia será punido por essa investigação. Agora, se eu, delegado de polícia, não gosto do Antero e por isso torno ele investigado, bom, aí sim eu serei punido por abuso de autoridade. Mas de repente pode... Essa é a questão. Mas de repente... Mas olha, hoje nós temos, infelizmente temos, eu sou contra isso, acho que comunicação é verdade, acho que isso nunca deve ser feita. Sempre achei que sinônimo de comunicação é trabalhar com a verdade, mas infelizmente nós temos as chamadas fake news, né? As notícias mentirosas.
E a gente está gagado de saber que o Ministério Público, a polícia, investiga em função das notícias. Entendeu? A notícia, ela é mentirosa, às vezes é plantada por adversários políticos, e depois o Ministério Público investiga e tal, e às vezes oferece denúncia, ou às vezes nem oferece denúncia. Sim. Entendeu? Então, assim, mas eu acho que até quando... Enfim, eu acho que não se pode tolher esse direito da investigação. E se o cidadão que investigou propuser a denúncia de forma equivocada, ele está sujeito aos rigores da lei. Claro. E já tem lei para punir, não precisava dessa observação do sabidamente inocente. Porque sabidamente inocente não pode iniciar investigação contra ninguém. Coordenador, ainda no campo, no setor da lei de abuso de autoridade, eu vou tentar desenhar um quadro e gostaria muito do seu comentário a respeito. Vamos voltar lá para a lei de 1965, que foi assinada pelo presidente da República Castelo Branco e Juraci Magalhães, melhor dizendo. Tem 29 artigos, dos quais o 3º e o 4º artigo fala dos crimes que poderiam ser cometidos, ao passo que o 6º e o 7º das suas respectivas penalidades. São 29 artigos. A meu juízo, eu conheço um pouco essa lei. A meu juízo, essa lei foi criada para defender a autoridade, para preservar a autoridade. E eu vou dizer um exemplo só. Nós tivemos durante o regime militar 17 atos institucionais, dos quais, se nós tivéssemos naquela oportunidade uma lei de abuso de autoridades, as autoridades que permitiram 14 desses atos institucionais seriam punidos. Isso significa, demonstra com clareza, que aquela lei de 1965 estava muito mais para preservar a autoridade, para fazer com que ela ficasse na sua redoma de vidro e não fosse punido, até porque nós vivíamos um Estado autoritário, uma ditadura. Voltando para a lei agora atual. Ao passo que a lei atual, ela não defende e não, digamos, blinda a autoridade, mas defende o cidadão. Ou seja, passa a ser um complemento da própria Constituição Federal, que quando ela foi construída, e nós não podemos perder de vista que a Constituição é o Estatuto do Estado brasileiro, e, portanto, deve ser visto desta maneira, essa lei, essa Constituição, diferentemente das demais, o senhor sabe disso muito melhor do que eu, começa exatamente por falar de direitos. Embora fale muito pouco sobre deveres, que essa é uma falha da própria Constituição, mas fala de direitos. Ora, se eu falo do direito, se tem a figura do cidadão, a meu juízo, a lei de abuso de autoridade agora, ela tem o papel de preservar, de garantir o cidadão. É esse o quadro que eu tentei descrever, eu não sei se fui claro na minha descrição, e eu gostaria muito do seu comentário a respeito. Concordo plenamente. Ou seja, nós estamos de acordo que a nova lei é muito melhor que a anterior. E quando você diz que ela começa com a previsão de direitos, eu reitero, ela começa com a previsão de direitos aos operadores do direito, no sentido de que nenhum deles será punido por mera divergência de ideias. Esse é o primeiro direito nela previsto. Depois ela vem prevendo os direitos do cidadão, de ter acesso ao seu defensor, de não ser preso em hipótese manifestamente incabível. Veja só, quando diz nesse sentido, eu estou evitando que alguém seja preso por conduta que não é criminosa. Eu não estou dizendo para o juiz que se ele tiver uma decisão reformada, ele será punido, em hipótese alguma. Por isso eu reitero, estou de acordo com o seu posicionamento no sentido de que essa lei, por prever muito mais direitos e ser mais completa, ela é muito melhor do que a lei anterior que estava vigente. E porque tem alguns juízes que já estão soltando
né? O senhor tem lido sobre isso, né? Que já estão, assim, deixando de aplicar penalidades por causa da lei, embora a lei ainda não esteja em vigor. A própria Associação dos Magistrados Brasileiros tem criticado a posição desses juízes, mas já temendo que eles possam ser atingidos pela lei, ou não temendo, ou fazendo política para jogar a população contra a lei, eles estão claramente soltando bandidos, né, para dizer o seguinte: olha, essa lei que o Congresso aprovou me obriga a soltar os bandidos. Porque se eu fizer aqui uma condenação, um não reconhecimento da progressão de pena, ou isso, o Congresso poderá me punir como abuso de autoridade. Então eu estou liberando geral. E isso já começa a acontecer no Brasil. Sim. Essa é a espada que a gente falou aqui, na cabeça dos magistrados? Eu concordo quando você usa o termo de que isso pode ser uma política junto à população. Pode ser também. Me parece uma dramatização do que está por vir, de uma lei que sequer está vigente. Às vezes é o caso realmente de soltura de determinada pessoa e para ganhar um clamor social junto à população, eu me utilizo de que, caso eu não solte, eu serei punido pela lei de abuso de autoridade. O que é uma inverdade? O que é uma inverdade? Então, eu sou crítico dessa espécie de dramatização. Eles estão fundamentando a sentença assim. Pois é, totalmente equivocado. Cabe daí, nestes casos, o recurso da acusação para que o tribunal diga, não, em hipótese alguma, você seria punido por uma lei que sequer está vigente ainda. Determino novamente a prisão ou não, é o caso mesmo de soltura, mas não por esses fundamentos. Pronto. Resolvemos isso através do duplo grau de jurisdição, sem problema algum, e ninguém será punido por isso. Agora, promotores e juízes não estariam reclamando se a lei fosse tão boa assim, não é, coordenador? Se ela fosse tão boa, se ela defendesse realmente a sociedade, porque tudo que a gente ouviu aqui, que essa lei aí, foi criada para ter dispositivos para defender a turma da banda podre, da política brasileira. É isso que a gente não consegue entender muito bem. Claro, e quando você lê o inteiro... Quando os políticos que não andam na linha aplaudem uma lei desse tipo e aqueles que têm a missão de investigar e de sentenciar criticam, a sociedade fica com o pé atrás. Veja só, quando a gente fala que a banda podre aplaude esse tipo de lei, a gente não pode generalizar. Veja bem, o próprio ministro Moro, ele foi favorável a determinados artigos de lei. Ele era contra alguns e a favor de outros. Eu acho que a sociedade não considera o ministro Moro como alguém integrante da banda podre. Os vetos que ele sugeriu, todos foram derrubados pela banda podre. Exatamente. Não, não pela banda podre. Ele sugeriu, a lei tinha quantos artigos? Liderados por essa banda podre. A lei tem 39 artigos. 39 artigos. Ele sugeriu vetar 18. Sim. O presidente Jair Bolsonaro vetou os 18. Sim. E o Congresso derrubou os 18. Claro, sim. Perfeitamente. Sim, faz parte do processo legislativo. Então ele não estava... Não, tudo bem, a autonomia do Congresso, o Congresso é autônomo, vivemos num Estado democrático de direito, o Congresso tem o... Mas é o quê? É a supremacia da banda podre. Então não vamos colocar o Moro tendo aplaudido, porque o Moro sugeriu 18 vetos. Que tem que ter lei de autoridade no Brasil, o Brasil inteiro concorda. Que tem que ter lei de abuso de autoridade, o Brasil inteiro concorda. O que o Brasil não concorda é com alguns artigos desta lei que vão facilitar para a turma da Casa Grande. A turma da senzala, essa não vai ser beneficiada, essa vai continuar sendo presa. Para eles não vai valer essa lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade é para aquela turma que derrubou o veto. São esses os que estão mais preocupados. Porque é o seguinte, nós citamos aqui, já citamos um exemplo, coordenador. É o seguinte, por exemplo, é só para ilustrar a nossa conversa aqui. Eu nunca vi ninguém, nós temos um programa aqui, líder de audiência aqui na TV Vila Real, o Cadeia Neles, a clientela que aparece lá no Cadeia Neles nunca fez cavalo de batalha por causa de algema, mas tem outros setores da sociedade que fazem esse cavalo de batalha. Indo na linha do raciocínio que o Antero colocava aí, é para proteger a Casa Grande.
a gente acaba entrando em um outro nicho de discussão aqui sobre a clientela desse direito criminal nosso, né? É claro que há uma separação bem evidente daqueles que têm condições de arcar com os custos de um advogado particular, daqueles que não têm. Agora veja só como isso vem pouco a pouco mudando e tem sido em passos bem perceptíveis. A Defensoria Pública dos Estados e da União está muito bem aparelhada com excelentes profissionais. Que é um exemplo, Antero, você vai se lembrar, no julgamento do Mensalão, a maior vitória que teve no julgamento foi por parte de um defensor público da União, que ele conseguiu que o processo fosse anulado e o cliente dele retornou para a jurisdição de primeiro grau para ser defendido lá. Isso ficou marcado como um retrato da força das defensorias públicas. Eu acho que essa disparidade de tratamentos tem sido um pouco eliminada, reconheço que ela ainda exista, isso é evidente, tá? Ninguém pode negar, mas cada vez mais os defensores públicos estão mais preparados, mais combativos e é uma classe que merece muito ser reconhecida na defesa das liberdades e garantias. E precisava ser mais apoiada, né? Com certeza. Porque custa bem menos para o Estado estruturar a defensoria pública no Estado inteiro. Com certeza. Vamos aí a um outro tema aí que não é menos polêmico e deve entrar em pauta aí logo logo, né? O Supremo Tribunal Federal quer discutir novamente a prisão de segunda instância. A OAB, por tudo que a gente já ouviu aqui, é favorável de que não tenha prisão na segunda instância. Por quê? Por uma questão de expressa previsão legal, tanto constitucional quanto em lei. Tá? O artigo 5º da Constituição é bastante expresso no sentido de que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. Nós tivemos uma reforma no Código de Processo Penal em 2011 que expressamente lá colocou o artigo 283 ou 283, que diz expressamente também que ninguém será preso em flagrante delito ou prisão preventiva ou então decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Foi sempre esse o entendimento que esteve vigente no Supremo a partir de um julgamento do HC 84079, se não me falha a memória. Ocorre que, em um determinado momento, o Supremo vem, no famigerado HC 126.232, se eu não me engano, e diz o seguinte: a presunção de inocência ela pode ser vista de forma progressiva, ou seja, a pessoa ela é condenada em primeiro grau, ele é um pouquinho menos inocente, é condenado em segundo grau, é um pouco menos inocente, e aí nada obsta a prisão. Agora, me parece que esse entendimento vai mudar novamente. Ou seja, aliás, a tendência é aumentar a impunidade, porque esse trânsito em julgado, né, esperar todas as fases do judiciário, acabava ocorrendo nisso. Muito crime prescrevia, muito bandido ficava fora da cadeia, principalmente aqueles de alto poder aquisitivo, que pode recorrer hoje, recorre amanhã, é recurso em cima de recurso e depois acabam não pagando pelos crimes que cometeram. Doutor Arthur, eu tenho uma divergência aí acadêmica. É evidente que a Constituição fala no artigo 5º do trânsito em julgado. Todos nós sabemos disso. Mas da mesma forma que na lei ordinária, lei posterior revoga a lei anterior, nós temos uma emenda complementar número 45, uma emenda à Constituição de número 45, que foi a emenda que tratou da recepção dos tratados quando eles versarem sobre direitos humanos. E está lá na Constituição. E isso foi tratado bem depois da promulgação da Constituição em 88. Aliás, quando o Supremo decidiu sobre a recepção do tratado do Pacto de São José da Costa Rica, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte: que por se tratar de direitos humanos, o Tratado de São José era recepcionado no direito interno brasileiro, decisão quase unânime do Supremo, ao nível da Constituição.
Ou seja, o Pacto de São José vale tanto quanto a Constituição, porque ele foi recepcionado assim. Então ele tem poder constitucional. E lá no Tratado de São José está escrito a questão do duplo grau de jurisdição. Todo cidadão terá direito a duplo grau de jurisdição. O Brasil acabou de celebrar isso com os organismos internacionais. Muito depois, e isso foi, depois de assinar o tratado, tem que ser aprovado no Congresso, pela Câmara e pelo Senado, para que ele possa ser recepcionado. Então, houve autorização legislativa posterior para que ele fosse recepcionado ao nível da Constituição. E ele só exige o duplo grau. E o duplo grau é, primeira instância, o juiz de piso, segunda instância, o TJ ou o Tribunal Regional Federal, quando se tratar de justiça federal. Aí nós vamos descumprir o tratado? Não. Nós vamos descumprir o tratado. Se o Supremo voltar atrás dessa decisão, e eu acho que o direito internacional, neste caso, é assim, o Estado brasileiro não pode ser levado a sério se fizer isso, porque é uma trapaça. Como é que o Brasil faz um acordo com não sei quantos são os países signatários do Pacto de São José, mas são muitos. Perfeito. Né? Perfeito. Como é que faz isso? Porque, juridicamente, passa sim inconstitucional não prender depois da segunda instância. Discutindo tecnicamente, Tecnicamente, eu estou falando tecnicamente. Eu acredito que o tratado, quando ele prevê o duplo grau de jurisdição, ele não está expressamente dizendo que a pessoa tem direito a ser julgada pela primeira instância e depois pela segunda. O que ele são duas jurisdições? Simplesmente está dizendo do direito recursal que o réu possui. Exatamente. O tratado, ainda que analisado como se fosse compatível da mesma estatura constitucional do texto constitucional, da Carta de 1988, você que tem bastante experiência no processo legislativo sabe que para o núcleo duro da Constituição, o artigo 5º, as garantias fundamentais, eles só podem ser revogados mediante uma nova constituinte, e não por emenda constitucional. Isso não é permitido. Mas o que está escrito no artigo 5º, de que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. Mas há um equívoco, inclusive, dos operadores de direito, de que esse artigo 5º é cláusula pétrea. Quando cláusula pétrea não existe. O que existe é cláusula de inabolibilidade. O que a Constituição diz, e eu ajudei a escrever a Constituição, é assim: não serão admitidas emendas tendentes a abolir. A abolir. Modificar pode. Tanto é que foi possível fazer a reforma da Previdência. Você não pode abolir o amplo direito de defesa. Modificar pode. Você, ao invés do trânsito julgado, mudou para o duplo grau de jurisdição. Lá está dizendo que não serão admitidas emendas tendentes a abolir. Foi aprovada uma emenda modificando essa questão. Dentro do seu entendimento, você que é constituinte, Antero, você sabe que existem hipóteses de conflito de valores constitucionais. E dentro de uma balança de ponderação, nós iremos eleger aquele de maior envergadura. Qual é o interesse de maior envergadura? O interesse de punir antecipadamente ou do direito de defesa de ser considerado inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória? Essa é a discussão que está no Supremo e nós vamos aguardar qual a posição da Suprema Corte para saber qual é o valor constitucional aí em jogo que prepondera nesse conflito, então, de valores constitucionais. Coordenador, do ponto de vista da cidadania, do cidadão e do ponto de vista da própria Constituição, a segunda instância, a prisão em segunda instância não foi um avanço neste particular? Dou um exemplo. Em 2016, nós tivemos duas discussões dentro do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa possível prisão em segunda instância. Numa delas, teve 7 votos contra 4 a favor da prisão em segunda instância, ao passo que uma segunda discussão dentro do mesmo Supremo Tribunal Federal, no mesmo ano,
no mesmo ano, esse número de votos caíram. E agora nós temos 6-5 votos, 6 favoráveis à prisão em segunda instância e 5 contrários à prisão. Todos nós sabemos que qualquer placar dentro da mais alta corte do país, apertado como esse, viria a qualquer momento uma rediscussão sobre o tema. Mas a minha pergunta basicamente é, não há um avanço do ponto de vista da cidadania, do cidadão, à prisão em segunda instância? Coordenador, o senhor responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. A notícia de frente volta em instantes. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta segunda-feira, numa entrevista especial aqui com o coordenador científico da Comissão de Direito Penal da OAB de Mato Grosso, Arthur Oste. E antes aí do intervalo comercial, o professor Lorenberg Alves havia feito aí uma colocação aí ainda sobre a prisão em segunda instância. Professor, pode resumir aí a colocação para ele? Se a permissão da prisão em segunda instância não foi um avanço, se nós levarmos em consideração aí a questão da cidadania e do cidadão. Eu considero que a garantia de não culpabilidade, essa sim é a garantia do cidadão. O cidadão que eventualmente pode vir a ser processado. Podem acontecer alguns infortúnios na vida da pessoa que o conduzem à condição de processado. Os crimes culposos estão aí para dizer isso. Muitas das vezes a pessoa acaba cometendo um ato criminoso, não por dolo, não por vontade, mas às vezes por imperícia, negligência, enfim. Então, essa questão da garantia, da manutenção da garantia da não culpabilidade, se revertido o julgamento, esse sim eu considero que seria um avanço de cidadania. A garantia do cidadão que eventualmente venha a ser processado. Agora, se acabar a prisão em segunda instância, coordenador, tem um aspecto aí, um aspecto só positivo, entre aspas, né? Vai gerar economia, não vai? Vai. Por exemplo, vai esvaziar a Polícia Federal lá em Curitiba, né? Não necessariamente, porque a Polícia Federal lá em Curitiba está abarrotada de presos provisórios, presos preventivamente. A questão da não culpabilidade não mexe nisso daí. Então eu acredito que a Polícia Federal vai continuar. Mas tem preventivo e tem condenado lá também. Mas tem muita gente... Tem condenado provisório. Condenado provisório. Depois que há uma condenação definitiva, obrigatoriamente pela lei de execução penal, ele tem que ir para uma prisão comum. Nenhum preso lá na Polícia Federal de Curitiba, salvo o ex-presidente, pela função que ele exerceu, é preso definitivo. Nenhum deles. Todos os que são presos definitivos estão em Piraquara. De acordo com o entendimento do Supremo, Zé Dirceu é preso definitivo também, né? De acordo com o entendimento do Supremo atual. Sim. Se o Supremo mudar o entendimento de que tem que ter o trânsito em julgado, ele deixa de ser um preso definitivo. Não é que ele é preso definitivo, ele continua sendo preso provisório. O Supremo reconhece que ele é um preso provisório, mas com a possibilidade de cumprimento antecipado da pena. Reconhece que ele é um preso provisório. Isso não altera o status dele de preso, né? Mas no recurso você não pode mais discutir o mérito. Ele pode discutir pena, regime. Que é um exemplo, Antero, bem interessante. O HC paradigmático 126.232, que gerou a reversão desse entendimento, foi de São Paulo. Aquele réu que deu início ao cumprimento antecipado da pena, no recurso especial dele no STJ, ele teve a pena reformada e ele foi para o regime semiaberto. Ou seja, quem é que vai devolver para esse réu específico pobre, era defendido pela Defensoria Pública, tá? Quem devolverá para ele os dias que ele passou preso e o tribunal considerou que foram ilegais? Essa é a questão. Essa é a questão do avanço da cidadania e da segurança do cidadão. Coordenador, quando o senhor começou a responder a minha questão, que foi feita no primeiro bloco, o senhor começou falando de culpabilidade e depois de vantagens. Eu gostaria muito de uma reflexão sua, mas muito mesmo da reflexão sua, até para ajudar o nosso telespectador. Vamos voltar ao artigo 5º da Constituição, inciso 57. O artigo 5º da Constituição, inciso 57, fala em culpabilidade e não em prisão.
Já o inciso 61, o artigo 5º, 61 da Constituição, fala em prisão. Na prisão em flagrante e na prisão por ordem de uma autoridade judicial. Ou seja, um juiz é uma autoridade judicial, portanto, ele pode decretar a prisão de A, B ou C. Eu gostaria muito da sua reflexão a respeito desses dois incisos, o 57 e o 61. Esses dois incisos, eles permitem a prisão por ordem da autoridade competente nos casos em que são cabíveis. Eu estou dizendo que a prisão nunca será decretada antes do trânsito julgado? Absolutamente não. A prisão existe em flagrante, a preventiva e a temporária. São essas as possibilidades de prisão antes do trânsito em julgado. A Constituição não abriga a possibilidade de prisão automática decorrente de sentença condenatória em segundo grau. Muito pelo contrário, o Código de Processo Penal expressamente veda essa possibilidade. Então a reflexão que eu faço, respondendo de forma bastante objetiva o teu questionamento, é que o texto constitucional, ele permite a prisão antes do trânsito em julgado naquelas hipóteses cabíveis: flagrante, temporária e preventiva, não em cumprimento antecipado de pena. Essa é a reflexão que eu faço. Doutor Heitor, eu vou aproveitar a presença sua aqui para fazer uma indagação que preocupa a quem quer saber como é que vai terminar tudo isso. Nesta semana passada, na quinta-feira da semana passada, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça, julgando aquele processo do Detran, encaminhou esse julgamento de várias ex-autoridades para o Tribunal Regional Eleitoral, como consequência de uma recente decisão do Supremo. Quer dizer, roubaram o Detran, superfaturaram lá no Detran, deram prejuízo no Detran de mais de 38 milhões de reais, propina rolou à vontade lá no Detran, e aí alguém declarou, porque um determinado ex-deputado era considerado o dono do Detran, alguém declarou: não, isso aí era para ajudar esse ex-deputado na campanha. Então virou uma tese de que quem tem que julgar isso é a Justiça Eleitoral. E isso preocupa muito, por vários motivos. Gostaria de sua análise. Primeiro, é um tribunal rotativo. É um tribunal que de 2 em 2 anos se desfaz. Tanto mudam desembargadores, como mudam também advogados. Segundo, é um tribunal que tem advogados. Terceiro, estes advogados que estão no tribunal, eles recebem tão pouco para prestar esse serviço à Justiça Eleitoral que eles precisam continuar atuando nos seus escritórios. E os seus escritórios não estão imunes de terem atuado nos casos dessas pessoas que estão acusadas e que vão responder lá no tribunal. E quarto, como é que tem essa estrutura da Justiça Eleitoral para analisar tudo isso? Ou seja, isso aí é mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada exclusivamente agora para favorecer políticos, né, e que vai levar para o dia de São Nunca. Antero, porque eu não sei quando que esse tribunal vai ter capacidade de julgar. O coordenador Antero colocou 4 pontos. Vou colocar o 5º. O mais absurdo de tudo é a desembargadora Maria Ortiz, que votou favorável à tese de se encaminhar para a Justiça Eleitoral, e ela disse o seguinte: olha, eu estou votando para que vá para a Justiça Eleitoral, mas o seguinte, eu sou contra isso. Agora é o seguinte, eu tenho que obedecer o que o Supremo decidiu. É um absurdo. Perfeitamente. Vamos lá, respondendo. Mas ao decidir, o Supremo cria obrigatoriedade mesmo para o Judiciário. Claro, por uma questão de hierarquia jurisdicional. Agora, vamos lá, Antero. Essa decisão do Supremo, você usou o termo de que ela foi tomada para privilegiar os políticos, ok?
ela foi tomada agora para privilegiar determinada ala aí de pessoas. Perfeito. Ela não foi tomada agora. Essa orientação jurisprudencial do Supremo remete a 1996. Desde então, tanto a jurisprudência do Supremo quanto do STJ vem caminhando no sentido de que os crimes eleitorais e os conexos a ele são de competência da Justiça Eleitoral. Agora, com a questão da Lava Jato e tendo chego essa matéria novamente ao Supremo, claro, criou-se um alarde no sentido de que isso daí poderia ser uma decisão tomada com olhos para a Lava Jato. E não foi. O Supremo simplesmente seguiu a mesma orientação de sempre. Segundo ponto, em relação à estrutura da Justiça Eleitoral. Pois é, eu queria que o senhor comentasse. Então, quando que vai chegar ao fim esse processo? Perfeitamente. Eu acho que é dia de São Nunca. Tão logo o Supremo tomou essa decisão, a presidência do TSE instituiu um grupo de trabalho no sentido de disciplinar, certo? A aplicabilidade dessas decisões no âmbito dos tribunais regionais. A primeira medida que é proposta é a especialização de varas. Não existe nada mais favorável à celeridade processual do que a especialização de varas. Então, qual é a tendência? Que a presidência dos tribunais regionais instituam uma vara específica para processar crimes eleitorais conexos com crimes, por exemplo, contra a administração pública. Isso, na verdade, vai trazer mais celeridade ainda. Isso é uma grande realidade. Quer dizer que eu acredito em dia de São Nunca, o senhor acredita em dia muito próximo? Eu acredito, principalmente na atual presidência do TRE aqui no estado de Mato Grosso, que é feita por um desembargador muito sério, muito competente, e ele está acompanhando esses trabalhos do TRE. Quem é o desembargador? Desembargador Giraldelli. O desembargador Márcio Vidal, que também era muito sério, muito competente, que era o anterior a ele, o desembargador Márcio Vidal falou que o Poder Judiciário não tem estrutura. E aí, só complementando, se fosse da forma como o senhor colocou aí, como a gente explica uma manifestação assim, essa manifestação da desembargadora Maria Herotides? E ela conhece perfeitamente a Justiça de Mato Grosso. Foram duas manifestações nesse sentido, da desembargadora Maria Herotides e do desembargador João Ferreira Filho. Ambos disseram que estavam se curvando à decisão do Supremo por uma questão de hierarquia. E ela disse também que reconhece a falta de estrutura mas da ressalvando a posição pessoal deles. Perfeitamente, é o entendimento deles. E o colegiado existe para isso. Ficaram vencidos, né, nesse entendimento pessoal, porque votaram também a favor da remessa dos autos à Justiça Eleitoral, mas ficaram vencidos nessa ressalva pessoal deles. Eu tenho certeza absoluta que o TRE no estado de Mato Grosso e todos os demais estão acompanhando os trabalhos do TSE no sentido de não deixar que essa decisão seja um retrato de impunidade. Porque o problema aí, coordenador, é que nesse caso específico que o Antero citou, eles não têm, por exemplo, alguém coloca o seguinte, olha, o único jeito de escapar aqui é ir para a Justiça Eleitoral, que não tem estrutura para apurar os crimes que foram cometidos. É isso que ocorre. Eu faço questão também e outra coisa, Mao Tse Tung que falava, né? A gente tem que apoiar tudo que o inimigo combate e combater tudo que o inimigo apoia. Se os políticos estão aplaudindo, alguma coisa tem. E o seguinte, muitos políticos brigando, estão pedindo para ir para a eleitoral. Entram com recursos e mais recursos. Não, eu quero ser julgado na Justiça Eleitoral, não tem conversa. Não quero ir lá para o Jefferson Schneider, lá na Justiça Federal, não quero ir para o STJ, não, eu quero ir para a Justiça Eleitoral. Por uma questão de garantia do juiz natural. Ele realmente será processado pelo juízo competente. Se o Supremo Tribunal Federal disse que para determinados crimes conexos aos eleitorais a competência é da justiça especializada, nada mais natural que a pessoa processada peça para ir para lá. Mas essa decisão do Supremo é recente, né? É agora, né? Ela só confirma a jurisprudência que vem desde 96. A jurisprudência, o entendimento que está na Constituição, que permitia esse entendimento, etc. Mas o Supremo só exige isso a partir de agora. É a primeira vez que os processos vão para a Justiça Eleitoral. Porque chegou na Casa Grande. Não é, é a teoria da Casa Grande. É porque os processos que foram julgados nesse sentido não tinham a visibilidade da Lava Jato. Só antes de passar, faço questão só de pontuar uma última colocação em relação à presença de advogados na Justiça Eleitoral que você colocou, Antero. A questão de advogados julgando na Justiça Eleitoral é uma questão constitucional e se o advogado que lá está na condição de julgador,
ele tem alguma questão de impedimento, é dever dele suscitar. É que de manhã, E se não de for- manhã ele está de um lado do balcão, à tarde ele está do outro lado. Mas o fato coordenador. dele estar à tarde na condição de advogado não significa que ele está advogando para aquela parte. E realmente ele não pode julgar a parte. Por isso, os juízes substitutos no tribunal. Mas aquela né? parte ali, passado algum tempo, pode ser um futuro cliente desse advogado. Mas, peraí, um futuro que daí, no futuro, ele vai dizer, eu estou impedido porque lá atrás já votei, inclusive, pela sua condenação. É uma igual- questão ética, a gente não nós pode temos- presumir que o advogado vai... Só o júri para explicar isso, né? Porque no júri tem juiz não togado, né? Agora nós vamos pôr o futuro, quer dizer, a liberdade ou a não liberdade das pessoas nas mãos de juízes não togados, que são os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, alguns deles. Tem outros que são togados. Mesmo os togados vão trocar. E aí pega o processo pelo meio, aí pede vista, aí vai estudar de novo, aí vai não sei o quê. Eu acho que vai ser um lenga-lenga bacana. Veremos. Eu acho que a especialização de varas é o remédio necessário para não ocorrer essa impunidade. E aí eu vou colocar aqui um último tema dessa nossa entrevista aqui, porque eu acho que vai ser o último. Coordenador, a Lava Jato ela é reconhecida aí, né, como a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Aí a gente acompanha aí nos últimos tempos o Congresso Nacional tomando decisões que fragilizam a Operação Lava Jato. Isso no Legislativo. Aí a gente vai lá para o Supremo, novamente estão tomando decisões que fragilizam a Lava Jato. E aí? A impunidade é para continuar a impunidade? É nisso que estão investindo aqui no país? Tanto é o seguinte, como é que se consegue fazer as pazes da sociedade com a mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, tão criticada pelas decisões que ela toma? Perfeitamente. Eu acredito que as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em um ou outro precedente, por exemplo, essa questão da justiça eleitoral, a questão da ordem de apresentação das alegações finais, que é um tema mais recente. Delator e delatado. Exatamente. Não são questões que privilegiam a impunidade, mas sim o devido processo legal. Veja, Lúcio, se alguém cometeu um equívoco processual lá atrás, em nome da impunidade e de defesa ao combate à corrupção, etc., eu posso patrolar uma garantia constitucional do acusado? O que o Supremo está fazendo é corrigindo erros que foram cometidos. Não, o que o Supremo está fazendo é novatio legis. Não tem na lei, não tem no código. Eu acompanhei uma entrevista do ex-ministro Gilson Dipp, que é um extraordinário operador de direito, foi um ministro da mais alta respeitabilidade no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Gilson Dipp falou, isso é um absurdo. Eu estou tentando reprisar as palavras deles. Porque não tem no Código Penal e no Código de Processo Penal, lá tem que réu é réu e que o órgão acusador é Ministério Público. Lá não tem a especificidade de réu delator e réu delatado. Esses ministros do Supremo que tomaram essa decisão são os mesmos que dizem que eles são garantistas, que eles só tomam decisão em função da lei. A lei não existe, eles criaram lei. Claro, favorecendo a Casa Grande. Eles criaram essa questão da novatio legis. Aí fala assim, não, mas isso aí é porque tem o princípio da ampla defesa, que está na Constituição realmente como princípio. Então o Supremo está interpretando o princípio. E eu acho até que o Supremo podia ter decidido, olha, daqui para frente, o réu delatado fala depois do réu delator, e estamos atendendo com isso o princípio da ampla defesa. Mas não, o Supremo está tomando essa decisão para soltar o Lula. Só por isso. Porque ninguém é desavisado naquela corte para não lembrar, porque o Lula está condenado no problema do apartamento, que ele já cumpriu a pena que ele pode migrar para o semiaberto. E nesse processo ele não requereu falar depois. No processo do sítio de Atibaia, onde ele foi condenado a mais 12 anos, ele requereu falar depois. Então o Supremo está
gagá de saber que ao tomar essa decisão, o TRF4 vai ter que parar o processo e remeter o processo de novo à primeira instância. Embora todo mundo fale assim, anulou o processo, não anulou não. O processo vai voltar para a primeira instância para retomar a questão das alegações finais. É essa parte que vai ter que se fazer tudo de novo. Agora, o Supremo inovou. O Supremo nunca fez isso antes. Fez isso agora. E isso favorece a soltura dessa turma, é capaz de favorecer Eduardo Cunha. Essa turma de gente bacana aí. Na minha opinião, bem rapidamente, eu não acho que o Supremo seja pequeno o suficiente para dar uma decisão direcionada ao Lula. Quer um exemplo? Vamos falar aqui de réu pobre. A lei de tráfico de drogas, que pega desde os meninos que vendem droga ali na boca da favela até os grandes traficantes, ela prevê que o primeiro ato da instrução será o interrogatório. Isso está expresso na Lei 11.343. O que o Supremo disse? Esse dispositivo é inconstitucional, porque pelo princípio da ampla defesa, o réu deve falar por último, conforme reforma feita no CPP lá em 2008. E, ao contrário do que dispõe expressamente a lei de drogas, os interrogatórios são feitos por último. Será que o Supremo, quando decidiu isso, estava querendo privilegiar algum traficante? Mas aí estava na lei. Mas aí estava na lei. Não, está na lei que ele deve ser o primeiro a falar, estava na lei. Não o último. Sim, aí estava na lei, que ele tem que ser o último a falar. Não, está escrito que ele é o primeiro. Depois do órgão acusador. Então, eu acredito, sinceramente, que o Supremo, ele se deparou pela primeira vez com o debate sobre a ordem das alegações finais em caso de processos com delatores e não delatores. Mas a premissa tomada acompanha toda a jurisprudência do Supremo, de que aquele que se dispõe ao confronto com o órgão de acusação, ele sempre fala por último. Isso sempre foi pacífico. É a primeira vez que acontece isso. Que jurisprudência é essa? É a primeira vez que acontece em relação a delatores e não delatores. Perfeitamente. Aliás, a lei da delação é novíssima também no Brasil. Perfeitamente, claro. Isso que eu estou dizendo. Mas as premissas tomadas são bem anteriores, conforme várias decisões de que, em sede de interrogatório, é o último ato da instrução, em sede de alegações finais, agora também deve ser o último ato da defesa. Coordenador, vamos voltar um pouco em respostas anteriores e voltar com aquela questão o senhor falava de crimes conexos à questão eleitoral. Só para esclarecer, para que o nosso amigo telespectador, alguns deles, não confundam, o fato de ter um político cometendo desvio de dinheiro público, recebendo propina, não significa necessariamente que o crime cometido, que esses crimes que eu mencionei, irão para a questão eleitoral, porque não há conexão nenhuma nesse aspecto. Eu gostaria muito do comentário do senhor a respeito disso. Perfeitamente. A gente não pode confundir aquilo que é crime de corrupção, crimes contra a administração pública e aquilo que é crime eleitoral. Esses crimes aqui de corrupção somente serão processados na Justiça Eleitoral quando tiverem alguma relação com, por exemplo, o Caixa 2. Bom, eu peço uma propina para financiar a minha campanha. Isso é um crime conexo. Agora, eu peço uma propina para eu realizar uma viagem para o exterior, eu serei julgado na justiça comum, como qualquer outra pessoa, e não na justiça eleitoral. Acho que assim fica mais didático, né? Mas ele não vai falar da viagem para o exterior. Ele vai dizer que sempre foi para a campanha eleitoral. Sim, mas o que ele diz não é uma verdade absoluta no processo, né? Aliás, é o que todos estão dizendo agora, não é isso? Aí... Essa propina não foi para resultar em enriquecimento ilícito, não é isso? Não foi para comprar ouro, diamante, né? Com o dinheiro público. Foi para mim conquistar voto, para comprar o voto do eleitor. É isso que eles estão dizendo. Perfeitamente. Ele será processado de igual forma na Justiça Eleitoral se as provas do processo estiverem confirmando a fala dele. Se não estiverem, ele será processado na Justiça Comum. Coordenador, muito obrigado pela presença, pelas suas informações e por esse debate aqui sobre temas aí tão polêmicos que estão aí na ordem do dia. Agradeço muito aqui, foi uma satisfação o debate, construtivo, contem sempre comigo, com a Ordem dos Advogados,
Deixo aqui meus cumprimentos a todos vocês. Muito obrigado. Até, quem sabe, uma próxima. Tá bom, obrigado. E o Notícia de Frente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Até já. E nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta segunda-feira. E olha só, lá em Aripuanã, o prefeito decretou situação de emergência após o fechamento do garimpo, a medida que resultou na ocupação da cidade pelos garimpeiros. Vamos acompanhar. A operação da Polícia Federal cessou a atividade no garimpo. Com a extração proibida e a força policial, mais de 3.000 garimpeiros ocuparam a cidade. Isto representa 10% do total da própria população local. Além do impacto ambiental, aumentou também índices de homicídios, tráficos de drogas e prostituição. O prefeito do município está preocupado com o cenário, pois não tem condições de alojar e nem tampouco atender as demandas da área da saúde. Enquanto nós tínhamos hoje a malária dentro do garimpo, nós estávamos com um posto de saúde lá dentro, estava tendo controle, né, borrifação, fazendo o combate. Agora esse povo veio para dentro de um centro urbano da cidade. Quer dizer, para quem tem um índice lá de mais de 500 casos dentro do município de Aripuanã, agora você imagine eles como hospedeiros ali dentro distribuindo aquilo para a sociedade através dos mosquitos que transmitem a malária. Então isso é uma preocupação muito grande. Eu acho que o Estado tem que estar presente nesse viés também para ajudar a combater essa situação. Aripuanã fica distante 976 quilômetros de Cuiabá e respira no momento insegurança, com rumores de que os garimpeiros retirados da mata possam patrocinar destruição, tanto em órgãos públicos quanto no comércio. Há muitos rumores e muitas conversas aí extremamente que deixam a gente bastante apreensivo, mas eles tratou aquilo com muita responsabilidade. Houve aquelas manifestações, início de quebra-quebra, mas daí se parou. As lideranças estão se conversando, eu acho que as coisas vão se acalmar um pouco aí. Eu acho que eles não têm interesse em quebrar nada, órgão público, nada, até porque ninguém tem culpa de nada disso, né? Então o poder público municipal ele só está ali como um apoiador da situação para resolver os problemas do cidadão, que é o direito de ir e vir, de alimentar, de outros que tem, né? Na cidade, na área de garimpo, tem homens da Polícia Federal e militares. Porém, o efetivo de segurança não seria suficiente para conter os ânimos. Hoje a força policial que tem lá hoje é a Polícia Federal que está lá, juntamente com o apoio da Polícia Militar do Estado, né? Que tem como apoio lá. Uma hora que eles saírem de lá, automaticamente voltamos para uma situação extremamente delicada sobre questão de segurança pública. Nós temos, acho que se eu não me engano, 14 policiais do município, certo? Militar e, se eu não me engano, acho que 6 policial civil. Então isso não atende à demanda e nem à necessidade, nem o que está acontecendo lá hoje, de falar que dá segurança hoje para as pessoas que moram no município de Aripuanã. A economia do município já sente os efeitos da operação, que suspendeu a extração ilegal de ouro e minérios. Nós temos a questão do empreendimento mineral lá, que é um investimento na casa de 1,5 bilhão. Para nós é muito importante porque, na verdade, é a sobrevivência desse município aí para 100, 150 anos. Para nós é muito importante. Mas também o setor mineral, do pequeno minerador, dos garimpeiros, alimentava muito a cidade, porque o pequeno garimpeiro, ele vai lá, ele compra o óleo, ele compra o combustível, ele compra a mercadoria, então ele era o que estava trazendo em torno um aumento de índice de sustentabilidade econômica no município, numa média mais ou menos de 25%. A gente acreditamos dessa maneira, de alimentar o comércio sobre a questão de compras e vendas. E como o prefeito de Aripuanã colocou, hoje tem um problema de segurança, tem um problema de saúde lá no município, por conta aí da retirada dos garimpeiros. Mato Grosso tem um subsolo recheado de minérios e não temos uma política mineral. Pois é, o Mato Grosso recebe 68 milhões por ano da política mineral. E é um estado riquíssimo em ouro, diamante, né? É uma situação realmente inusitada. Eu acho o seguinte, a crise manda recado. Essa crise está mandando recado. Eu acho que tanto o governo Bolsonaro como o governo de Mato Grosso estão titubeando nessa crise. Eu acho que o governador Mauro Mendes já deveria ter reivindicado apoio do governo Bolsonaro para mandar a Guarda Nacional para cá.
e reforçar o policiamento lá na região. Sugestão 2. Deveria conversar com o Exército Brasileiro, etc. e tal, para fazer um apoio lá no hospital, instalar um hospital desses do Exército, de lona lá, porque vai ter problema de saúde lá em Aripuanã, está na cara isso. Quer dizer, tem que ter uma preocupação urgente o governador Mauro Mendes, o secretário de Saúde, o secretário de Segurança, cobrando isso do governo Bolsonaro. Cobrando isso do governo Bolsonaro. A Força Nacional e o apoio também na área de saúde para atender a população. Garimpeiro é gente. Eu só quero acrescentar 2 observações que me parecem importantes. A primeira delas, o atraso do Estado em agir. O atraso do Estado em agir naquela área de garimpo ilegal fez com que um número muito grande de garimpeiros aparecesse. Esse é um detalhe. O segundo detalhe, a falta de estrutura, e isso é comum que ocorra, a falta de estrutura do próprio município para combater os problemas oriundos da expulsão dos garimpeiros naquela região, naquela área não legal para garimpar. E seguindo aqui, ó, para o vice-líder do governo na Câmara Federal, o deputado José Medeiros do Podemos, a crise de Bolsonaro com o PSL é passageira. E ele também diz o seguinte, Antero, existe na avaliação de um integrante da defesa da senadora Selma Arruda uma brecha jurídica para evitar a cassação do mandato dela pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi o entrevistado na última sexta-feira, lá do Jornal do Meio-Dia. Recentemente, a senadora Selma Arruda, que era do PSL, ingressou no Podemos. A senadora ela deve assumir aí um cargo na direção estadual do Podemos aqui em Mato Grosso? Olha, ela já é nossa presidente de honra, né? A senadora está chegando, isso não tenha dúvida, a senadora vai sentar conosco e não tratamos ainda de cargos, mas isso não é dificuldade nenhuma. Com certeza ela já está na nossa executiva de fato, né? De direito ainda não, porque não sentamos para ver isso, mas foi uma vinda extraordinária, isso fortalece muito o partido. Nos bastidores, deputado, tem informação que se, no caso do Tribunal Superior Eleitoral confirmar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou o mandato da senadora por unanimidade, se for cassado lá no TSE, se ocorrer essa decisão lá, José Medeiros já teria garantido o apoio da atual senadora Selma Arruda para ser candidato ao Senado? Lá no nosso partido, já conversou isso? Lá no nosso partido a gente bate na madeira, a gente não conta com isso porque seria enfraquecer nosso Estado, né? Nós contamos com a senadora Selma, senadora Selma pelos 8 anos e nós estamos lutando por isso. O Podemos acredita na possibilidade de reverter essa decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral? Acreditamos, porque segundo nós conversamos, nós temos um ex-ministro do TSE que ele faz parte do assessoramento jurídico do Podemos, já deu uma olhada no processo, disse que tem nulidades, que dá para ser trabalhada, então nós estamos confiando nisso. Porque a acusação contra ela é de prática de caixa 2 e abuso do poder econômico. A nulidade aí seria por erro material no processo, é isso? Exato. Não é pela acusação em si? Não. Então, a gente tem muita confiança de que esse processo vai ser finalizado. Deputado, e aqui em Cuiabá, o Podemos deve se aliar a alguém na eleição do ano que vem ou vai manter firme aí a disposição de lançar o vice-prefeito Nilvan Ribeiro na disputa aí pela sucessão do Palácio Alencar? Olha, o partido fez um projeto de fortalecimento no país inteiro. No Senado já temos a segunda maior bancada, nós temos agora aqui em Mato Grosso
já vamos ter, se der tudo certo, fizemos o convite ao vice-governador, ao Adriano Pivetta também, então vamos ter essas filiações, estamos com ela já na perspectiva. Convidamos também o deputado Ulisses, e o Podemos está crescendo no país inteiro e tomou uma resolução no nacional de, nas cidades polos, fazer todo o esforço para ter candidatos. Nas capitais, imprescindivelmente, ter candidato. E o Nilwan foi uma grata surpresa, isso une com a vontade do partido, e nós estamos trabalhando muito bem para que essa pré-candidatura dele chegue ao ápice em outubro do ano que vem. Deputado, o senhor é vice-líder do governo lá na Câmara. Correto. Aí o questionamento que eu tenho a fazer ao senhor é o seguinte, antes da gente concluir aqui a entrevista. Essa história do presidente Jair Bolsonaro dizer assim, olha, esquece o PSL, ele não corre o risco de ficar isolado, não? Porque agora virou uma confusão danada no PSL, não é? Olha, isso Qual que é a sua opinião? Isso aí é mais espuma do que chope. Essa espontaneidade do presidente e esses rompantes é o que acabou levando ele à presidência da República, né? Isso aí vai se acalmar. Você vai ver que na próxima semana vai estar tudo calmo e os bombeiros vão chegar ali, vai estar tudo... O presidente tem um monte de desafios aí, ele não vai se... Eu tenho certeza que ele não vai ficar... O Laranjal não tem esse poder de destruição, na opinião do senhor? Nada, porque surgiu esse rótulo aí, o presidente queria devolver dinheiro, não teve Caixa 2 na campanha do presidente, não teve Laranjal, não teve nada. Teve esses problemas aí em Minas Gerais que não afeta em hipótese alguma. Temos 2 minutinhos aí, antes de encerrar hoje. Olha, primeiro, o Medeiros tem sido muito competente na condição do Podemos. Medeiros está muito competente na posição do Podemos. A entrevista dele hoje foi a melhor entrevista que eu vi ele dar depois dessa recente adesão ao bolsonarismo, né? Que um discurso muito forte, muito radical, e agora ele está excessivamente ponderado. Será que Álvaro Dias enquadrou ele? Não, parece até discurso de candidato a senador. Mas a tese, essa tese eu ouvi de outro membro do Podemos, a tese é essa mesma. Qual que é a tese do Podemos? Não tem aquele cheque que foi considerado ilegal? De 29 mil. O tribunal considerou o cheque legal, mas julgou o processo mesmo assim, porque considerou que esse cheque, mesmo sendo ilegal, não conseguiria macular as outras provas que tinha no processo. Essa foi a decisão do TRE. Como esse cheque continuou no processo, a defesa da senadora vai tentar apelar para a nulidade desse julgamento, porque tinha uma prova ilegal no processo. Então, eles vão querer restaurar essa prova. E se ela conseguir vencer essa tese, o processo volta para ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. É tudo o que eles precisam, que é para ganhar tempo, para não deixar ser julgado. Por outro lado, eu tenho que dar aqui uma informação. Eu estive em Brasília e ouvi essa tese de pessoas ligadas à senadora Selma. E também estive no aeroporto, casualmente, com o Fávaro, e ao lado do Fávaro estava José Eduardo Cardoso, que é o advogado do Fávaro, ex-ministro da Justiça, aliás, brilhante advogado, ex-deputado federal do PT e professor aí de Direito. Eu conversei com ele dizendo que era difícil esse julgamento da Selma. Ele falou, Antero, não demora 4 meses. No máximo 4 meses esse processo está julgado aqui no TSE. O Podemos está animado, que consegue fazer o processo voltar para cá, e o Fávaro está muito animado, achando que caça dentro de 4 meses, no máximo, o mandato da senadora Selma. E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta segunda-feira. Muito obrigado ao professor Lorenberg Alves, obrigado Antero Paes de Barros, e nós estaremos de volta amanhã às 6 da manhã. Até lá, um bom dia.